CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook e do Instagram. Aos nossos irmãos desencarnados que aqui estão para assistir o estudo. Que a paz do doce Mestre Jesus possa acalmar os nossos corações e que nós possamos receber do alto todas essas vibrações de amor. Nós vamos hoje continuar o estudo do nosso Evangelho e hoje nós vamos falar sobre a vida e obra de Leon Denis. Quem vai fazer o estudo para a gente é o Paulo Nagai, ele já deve estar chegando. E no momento do passe, a sustentação vai ser feita pelo Ângelo, que é o trabalhador da nossa casa. E a lição a ser estudada no momento do passe é a lição de número 158 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Batismo. Eu vou passar agora alguns avisos da nossa casa. E o primeiro aviso é sobre o encontro que nós vamos ter no dia 21 de abril, o encontro sobre Leon Denis. Nós vamos passar amanhã de domingo, de 9 ao meio-dia, conversando sobre as obras, sobre a vida de Leon Denis. E estão todos convidados. Passar uma manhã muito agradável aqui, porque falar de Leon Denis, falar de Kardec é sempre muito bom. É sempre muito ensinamento para a gente. E no final do estudo eu vou repetir esse aviso do encontro, porque depois tem mais gente, vão chegando as pessoas, os médiuns que estão ali dentro na sala do tratamento também. Nós temos o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é uma conversa que, para esclarecer os nossos irmãos que chegam à nossa casa, que as pessoas às vezes chegam aqui com muitas dúvidas, muitos questionamentos. E o atendimento fraterno é uma conversa sempre com base na doutrina espírita. Então, se houver a necessidade do atendimento, só continuar sentadinho no lugar de vocês que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A nossa livraria também está funcionando após o estudo e a gente tem uma diversidade de livros bem grande. A nossa livraria ela está agora está bem bonitinha, né? Na outra casa ela era tão pequenininha. Aliás, agora aqui nessa casa, todas as dimensões são maiores, né? E aí a nossa cantina também funcionando depois do estudo. Vou falar um pouquinho sobre os nossos horários de estudo. A nossa casa tem horário de estudo todos os dias. Manhã, tarde e noite. Então, todos esses horários, como são muitos horários agora, boa noite, seja bem-vindo. Como são muitos horários agora, ali na livraria, a gente tem um marcador de página que tem alguns horários que continuaram, mas no nosso site, os horários já estão todos modificados, com todos os horários das lives, horário das aulas dos estudos presenciais. Então, nós temos toda a obra de Kardec, livro dos médiuns, livro dos espíritos, o Evangelho, a Gênese, obras do André Luiz. Nós temos o estudo do Memórias do Suicida, parábolas e ensinamentos de Jesus. Ai, que alívio. E estão todos convidados a conhecer os horários dos nossos estudos, porque... Boa
porque os estudos, na verdade, a gente assistir palestra é muito bom, mas o que abre realmente o nosso entendimento para a doutrina é o estudo. Porque aqui no salão, no momento da palestra, a gente ouve, não pode fazer pergunta, mas na sala não. No estudo, na nossa turminha, você pode tirar suas dúvidas, pode fazer pergunta, a dúvida do outro às vezes é a sua dúvida. Então é ali no estudo é que a gente vai aprendendo, tirando as dúvidas, conseguindo entender os porquês. Isso ajuda muito na nossa caminhada, porque a gente sabe que também não está fácil para ninguém, né? Então, vamos tirar dúvida, vamos estudar para a gente poder conseguir caminhar. Então, agora eu vou dar início à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Primeiro eu faço a leitura e no momento do passe, o Ângelo faz o comentário sobre essa lição. A lição é de número 158, que tem como título Batismo. E o versículo que Emmanuel nos trouxe hoje é o seguinte versículo, que está em Atos, capítulo 19, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E aí Emmanuel vem falando sobre esse versículo. E Emmanuel faz o seguinte comentário: nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismo de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário, na instrução infantil, necessita da colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhe a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade amiga que sustenta a nossa casa, o nosso SEAP, e pedimos a direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, ao Baltazar, a Antônio de Aquino e todos esses espíritos amorosos que nessa casa se encontram, que prepararam o ambiente para receber amorosamente a cada um de nós que aqui estamos. Que seja em nome assim, Senhor, de todos esses espíritos amigos, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos, Senhor, que o nosso amigo
Paulo possa ser intuído no seu estudo, que o Ângelo possa ser ajudado na sustentação e que todos nós possamos estar ligados ao estudo que está sendo trazido na noite de hoje. Graças a Deus. Então agora eu vou passar a palavra para o Paulo, que ele vai falar um pouquinho sobre a vida e a obra de Leon Denis. O estudo vai até 10 para as 8. Muito obrigada. Bom estudo. Bom, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais essa noite de estudos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a vida e obra de Leon Denis. Leon Denis tem uma ligação muito grande com a direção dessa casa, por conta do altivo, que é patrono do centro e dá o nome ao centro. Ele fundou o Centro Espírita Leon Denis, lá em Bento Ribeiro, e a partir... Ele não fundou o Centro Espírita Leon Denis, ele é um dos fundadores, mas no início, isso começou com um culto no lar, uma família de um dos fundadores, mas a gente não vai falar da fundação Leon Denis, é só para a gente encaixar como. E o Espírito Leon Denis se apresentou, apesar de ser para aquele grupo humilde, pessoas simples. A dona da casa era uma senhora que fazia costura, então tinha uma equipe de costureiras. Mas o que chamou a atenção de Leon Denis no grupo foi a característica do grupo de estudo, de querer estudar, de assim ter uma boa vontade, independente da condição intelectual de cada um, porque tinha pessoas de várias formações. Mas o que atraiu Leon Denis para aquele, tu imagina, num subúrbio, e esse espírito se apresentar para conduzir os pensamentos, então a casa teve o nome de Centro Espírita Leon Denis. E o altivo, um dos fundadores, ainda rapaz, ficou na presidência um monte de tempo, dirigindo a casa, e com um contato muito íntimo com a espiritualidade. Mas é engraçado que aí é característica tanto do médium quanto do espírito. A gente sabia, assim, tipo, a mensagem de aniversário. O espírito dava a mensagem através do altivo e não se identificava. A gente sabia, a gente até brincava, tipo, é o homem que está aí, é o homem, é o chefão. Por conta da característica, porque a característica de Leon Denis, quando atraiu pelo estudo e pelo esforço daquele pessoal da época estudar, é porque é uma afinidade com a característica dele. E aí a gente está introduzindo isso exatamente para a gente entender a importância dele no movimento espírita. Então, Leon Denis cultivou nesse relacionamento com o altivo, ou o altivo também cultivou com Leon Denis, uma proximidade espiritual por conta da casa chegar onde chegou, de ser um núcleo de estudos, assim, respeitado. Inclusive o pessoal, a gente não gostava muito, depois pararam com essa besteira, mas o pessoal ficava, é a universidade do espiritismo. Mas o pessoal, sei lá, falava assim meio com nojinho, sabe? Aquele negócio de, são metida besta. Mas não é, só porque estudava, não era que ser metida besta. Ser metida besta o cara é mesmo sem estudar. É uma outra condição de sentimento. Mas o pessoal falava isso porque realmente ele implantou uma série de estudos, dos cursos, das obras básicas todas, e depois das obras de Leon Denis, outras obras, um monte de encontros, quer dizer, oportunidade de estudo, divulgação doutrinária, essa era a característica do Centro Espírita Leon Denis, por conta até da característica do espírito. Então, para a gente entender, daí a importância e a ligação, como aqui o altivo é o patrono e está sempre presente nos trabalhos, provavelmente a afinidade com Leon Denis e outros espíritos trabalhadores da casa ainda existe, e por isso a gente a respeita muito. Agora, de uma maneira geral,
para o movimento espírita, Leon Denis teve uma importância muito grande, porque todo mundo fala que ele era o regra 3 de Kardec. Assim, no sentido de que se Kardec falhasse em alguma coisa, Leon Denis seria o backup ali, o plano B para conduzir. Só que, independente disso, porque isso não aconteceu, porque Kardec cumpriu sua missão assim de uma maneira exemplar, Leon Denis foi chamado continuador da doutrina espírita, a pessoa que consolidou a doutrina espírita. Por que isso? Porque depois do desencarne de Kardec, e aí tem algumas coisas assim, Kardec e Leon Denis chegou a conhecer Kardec, mas não tiveram um convívio assim muito grande. Teve assim condição de Leon Denis ir a algumas palestras, algumas conferências que eles falavam, né, de Kardec, mas não teve aquela, tipo, uma convergência de situações de vida ali. Mas por que Leon Denis é considerado esse continuador, consolidador? Porque quando Kardec desencarnou, e na época de Kardec já era assim, Kardec recebia muita contestação, e aí a gente tem que situar historicamente como o espiritismo surgiu, né? Na época, em Paris, França, Paris, era chamada Cidade das Luzes, não só por causa da iluminação, mas também pela parte cultural. E naquela época o positivismo, não vou nem dizer materialismo não, vou dizer positivismo, estava no auge, no sentido de que a ciência já estava assim naquele limite dos conceitos religiosos. Que conceitos religiosos? Aqueles que as religiões mais tradicionais, cristãs, pregavam na época. Então, o mundo foi criado em 7 dias, a mulher nasceu da costela do homem, aqueles princípios básicos que principalmente a Igreja Católica sempre pregoava. E também ainda outra questão, que a Terra era o centro do universo. Então, algumas coisas que os cientistas já não aguentavam mais, porque a lógica, a inteligência chegou num ponto que essas coisas não eram mais aceitáveis. Então a ciência estava com uma visão assim, cara, eu quero que me prove. O cara falou, aquilo é vermelho, tá? Me prova porque que é vermelho. O cara tem que mostrar ali que aquilo realmente é vermelho. Não é porque eu não vi a cor. Então era nesse nível que a ciência estava cobrando da religião. Aí me aparece uma religião que o negócio começou a ficar, tu imagina, um movimento numa cidade em que a intelectualidade se reunia à noite para tudo, para encontros de uma maneira geral, e de repente começou a surgir uns fenômenos de mesas girantes e cadeiras. E aquilo passou a ser um evento. Então é como hoje a gente fala assim, pô, vamos num shopping, no cinema, ou vamos numa festa. Pô, naquela época, pô, vamos sair para ver as mesas girantes. Então aquele negócio ficou assim, a atração. Era a atração máxima. E tu imagina aquele pessoal indo para ver aquilo. E Kardec, no começo da codificação, o pessoal falava, e Kardec sempre assim, o perfil de Kardec. Um cara que se formou, estudou com Pestalozzi, um grande educador, em Verdun, no Instituto de Verdun, na Suíça. Para você ter uma ideia, naquela época, como até algum tempo atrás, a formação não era tão específica. Pô, então Kardec entendia de astronomia, entendia de química, de física, de ciência, de tudo. Ciências psíquicas, tudo que você possa imaginar que as pessoas ensinavam, ele estava por dentro. Aí, tu imagina, ele com 17, 18 anos, já vai para a França e foi a pessoa mais nova a criar um colégio, a ser dono de um colégio, a ter licença para dar aula. Então Kardec era um professor Rivail, Leon Hippolyte Denisard Rivail. E aí também é engraçado que tem o nome de Leon Denis dentro, né? Então, Kardec, naquela época que começa aquele bafafá todo, o pessoal começa, e Kardec já com
50 e pouco, mais ou menos, quase 60, não me lembro a data, a idade dele. Mas o pessoal, pô, vamos lá ver esse negócio. Pô, vou lá ver nada, a mesa não fala, a mesa não se move. Vou lá ver isso. Não, mas vamos lá. E tinha um amigo dele, tipo amigo que ele confiava. O cara, não, vamos lá para tu ver e tal. Um dia ele foi. E a observação dele é assim, a mesa, já estava naquela época do pessoal fazer pergunta, e a mesa, tipo, dá um pulinho assim, 2 pulinhos não, alguma coisa desse tipo, um movimento inteligente. Aí a conclusão dele, ao invés de ficar rindo lá, batendo palma, igual o pessoal, ih, a mesa fez isso, a mesa fez aquilo, ele falou, pô, mesa não fala, mesa não é inteligente. Mas se tem um movimento inteligente, é porque a causa é inteligente. Aí ele falou, pô, tem alguma coisa por trás disso aí. Então ele foi pesquisar. Ele passou aí nas reuniões, mas botou ordem na casa. Tipo, ó, só participo numa daquelas determinadas reuniões desse pessoal que estava mais interessado em estudar. E falou, pô, vamos observar. Então a condição tem que ser essa, as perguntas têm que ser direcionadas para saber alguma coisa e não para ficar de fofoquinha, né? Ao caso eu compro uma bicicleta, porque Moisés já tinha travado a comunicação com o plano espiritual por causa disso. Né? Na época de Moisés, o pessoal reunia lá, perguntar besteira para o espírito. Então Moisés proibiu a conversa com os mortos. E é engraçado que a própria Igreja Católica e os evangélicos, né, quando falam, não pode comunicar, pô, então Moisés é maluco, proibiu um negócio que não é possível. Então a própria proibição de Moisés de comunicar com mortos é uma prova que podia, senão por que ele ia proibir? Né? Então, aquela condição, e Kardec foi começando a perguntar, foi começando a selecionar as coisas, e aí se deu a codificação da doutrina espírita. Aí tu imagina, numa época em que a ciência estava em cima, aí o pessoal foi querendo mexer, muito cientista foi lá para derrubar a tese espírita, ou aquilo que estava acontecendo, e muitos ficaram dentro do espiritismo por conta disso. Então, mesmo na época de Kardec, que ele estava codificando, deixa eu ver se eu lembro, foi no livro dos médiuns. Cientistas da época, mesmo dentro do espiritismo, os caras querendo, assim, a ideia de que espírito era matéria. E Kardec, num capítulo do livro dos médiuns, que ele falava sobre sistemas, tem essa discussão. Então, na época mesmo de Kardec, os cientistas já querendo derrubar aquilo ali. Então, quando Kardec desencarnou e ficou esse problema todo, indo para lá, indo para cá, Kardec respondia, e passou um monte de tempo escrevendo coisas. Leon Denis, aí aparece Leon Denis. Leon Denis conhece o espiritismo, começa a estudar, só que Leon Denis era de uma família pobre, na França. Teve que começar a trabalhar muito cedo. Então ele começou a estudar, mas trabalhava, e um negócio dele era tão brabo, aí você imagina, ele chegou a trabalhar em Minas, não Minas Gerais, comendo pão de queijo, em Minas de carvão, essas coisas. Então algumas coisas, ele lia de noite. Então ele fazia tanto isso, que ele teve problema na vista cedo, pelo, assim, engajamento dele no estudo. Então ele se encantou com a doutrina espírita, e tem até um negócio legal, que ele lia e deixava o livro escondido, que os pais deles não tinham esse conhecimento, ele achava que o pai e a mãe não iriam falar alguma coisa, ou seja, ele ficou na dele lendo, e um dia ele descobriu que a mãe dele lia, quando ele deixava o livro escondido lá. Um dia ele pegou um ato falho lá, eles conversaram e ela lia também, e ela aderiu ao pensamento. Mas Leon Denis ele se interessou muito, começou a escrever artigos. Aí foi nessa época que ele foi conhecer o Kardec, viu conferências de Kardec, mas independente disso, ele abraçou o espiritismo. Então, você imagina, numa época de contestação geral,
a ponto dos governos contratarem até um caso que a gente conhece muito, que deu até livro, William Crookes. William Crookes foi um químico que ele todo mundo que fez ciência, não sei se hoje em dia o pessoal estuda isso, ainda ampola de Crookes. Ele descobriu a energia radiante. Então você vê, o negócio ficou tão sério que a Real Sociedade de Ciência de Londres, da Inglaterra, eu não sei se o nome é esse, mas é mais ou menos isso, chamou o William Crookes e falou, ó, queria que você pesquisasse esse negócio aí para derrubar esse negócio aí, comprovar que não é nada disso. O William Crookes se deu a uma pesquisa com uma médium e um espírito, Kate King e Florence Cook. E ele tirava tudo que você possa imaginar de teste ele fez. O que a ciência da época admitia ou tinha como instrumentação. Temperatura, tirava peso da médium incorporada sem incorporar, para ver que acrescentava alguma coisa ali, a pressão do espírito. Tô de doido. Tirava a temperatura, tudo. No final do livro, esse livro tem, eu acho que ainda, não sei se aqui tem, mas ainda publica, Fatos Espíritas. É um livro fininho, assim pequeno, um livro fininho, que exatamente as experiências dele. E legal que ele, no final do relatório, ele falou assim, olha, não sei explicar tudo o porquê, mas que é verdade é. O que é verídico é. Conclusão. Toda a tecnologia que tem hoje, porque a energia radiante, esse negócio, você vê monitor, qualquer outra coisa que é projeção de elétrons, é derivado dessa descoberta. Ele foi riscado do mapa científico para esse tipo de coisa. Porque o pessoal execrou ele, dele ter assumido aquilo ali. Então era esse ambiente, e todo mundo querendo contra. E quando a gente estuda a história do Espiritismo, entende a codificação, e vê a pressão da Igreja Católica, porque derruba muitas coisas, tanto que quando ele publicou o livro dos Espíritos, se vocês lembrarem a história, vocês já devem ter escutado, não foi a espiritualidade, falou assim, isso aí não é nada. Quando ele estava publicando o Evangelho, escrevendo o Evangelho, isso aí que vai dar uma bagunça danada. Exatamente por quê? Porque a interpretação das citações de Jesus, à luz da doutrina espírita, ela bagunça os conceitos católicos, principalmente por causa da reencarnação. Então, tu imagina naquela época em que a religião tomava conta de tudo. Para a gente ter uma ideia, os cientistas ficavam subjugados à palavra da igreja. Ele pesquisou, botaria, tinha que passar pelo crivo, publica ou não publica. Então era assim, era um domínio geral, era muito misturado assim o poder religioso com o poder temporal, o poder do mundo. Então, essa pressão toda, quando ele começa, apesar, e olha, Kardec ainda teve cuidado de pegar as citações de Jesus para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, aquelas ligadas só ao comportamento moral. Para tipo assim, ó, isso aqui é algo que não tem dúvida. Qualquer religioso que pegar aquelas passagens vai concordar. Só que quando você tem a reencarnação e você discute, meu reino não é desse mundo, ou então você fala, há muitas moradas na casa do meu pai, se assim não fosse, eu não vos diria. Então, você começa a ver que os conceitos espíritas, estando ali e sendo cabíveis na interpretação do Evangelho, porque você fala assim, pô, há muitas moradas na casa do meu pai, tu pode pensar nos céus, né? Então, naquela época tinha o sétimo céu, que acho que foi Paulo que atingiu o sétimo céu, mas também tem gente que foi para o quinto dos infernos, né? Então tinha vários degraus, tanto no céu quanto no inferno, né? Vários estágios. Então o pessoal podia falar, muitas moradas na casa do meu pai, ó, então tem lugar para nego ruim, ruinzinho, bonzinho, malzinho, bonzão.
Mas quando você fala em reencarnação e você fala da pluralidade dos mundos habitados, isso já toma uma outra conotação. Porque você fala assim, olha só, você interpreta, não, nós interpretamos que há muitas moradas, mas é no reino de Deus. Mas vem cá, pode ser também isso aqui? Pode. A ressurreição é ressurgir no mesmo corpo, mas olha só, quando ele fala aqui que é necessário nascer de novo, aí o evangélico principalmente, que é o que estuda mais, o católico é meia bomba para esse tipo de coisa, se bem que tem, mas a gente fala assim, eu conheço muitos católicos que são praticantes, que estudam, participam, mas o evangélico ele estuda naturalmente. Então ele se pega muito, principalmente na letra, né, no que ele lê, sem interpretação. Então, se você fala assim, bom, mas poderia ser, quando ele fala nascer de novo, nascer, ter outra vida? Pode. É cabível de interpretação, tanto uma coisa quanto outra. Então não precisa nem você falar que está comprovado ali, é só você botar a dúvida. Por isso que não é bom a gente tentar discutir com ninguém. Isso, por quê? Porque a gente pode tirar a crença do outro e ele ainda não está preparado para assumir uma outra. Então alguém que tinha fé, que de ou bem ou mal, com aquelas informações, ele tinha uma segurança, tinha algo que suportava o seu procedimento, tipo assim, o incentivava a modificação moral, a melhorar, a ser honesto. Pô, de repente tu despenca lá a solidez da casa dele, tu tira o alicerce, mas tu não consegue botar outra no lugar. Por quê? Porque é isso, cada espírito está numa fase. Então, por isso que o espiritismo fala, ó, não fazer proselitismo. A pessoa vai entender ou vai vir buscar esse tipo de conhecimento quando aqueles conhecimentos não preencherem mais as necessidades dela. Ela vai perguntar, pô, mas será que é isso mesmo? Pô, eu posso ser perfeito tendo uma vida só? Isso a pessoa tem que questionar, ou então vai falar assim, pô, peraí, por que nasce um monte de gente com saúde perfeita e alguns todo ferrado lá? Pô, será que Deus escolhe? Ah, você vai sofrer, você não vai? E aí? Aí, se a pessoa começar a questionar isso, aí a gente responde. Mas não tenta antecipar o momento dela, porque aí pode prejudicar o negócio todo. Então, nesse clima todo de você ter essas contestações, mesmo o Evangelho trabalhando em condições morais só, a igreja ficou tiririca com essas coisas. Por quê? Porque a religião, durante muito tempo, e a gente está falando isso, não estamos falando dos outros, não. A gente tem que sempre lembrar, estamos falando de nós. Porque quem eram os religiosos da época? Nós, naquelas encarnações. Porque quando a gente fala isso, às vezes o pessoal esquece que é reencarnacionista, fala, não, que eles fizeram, não, eles não, nós. Nós que fizemos aquilo, porque somos nós mesmos que estávamos encarnados lá. E deturpamos o negócio todo, para quê? Para facilitar a nossa vida. A lei de Deus está aqui, ao invés de a gente pegar e levantar o nosso nível para se aproximar da lei de Deus, a gente fez com a lei de Deus assim, ó, baixou a régua para ficar mais próximo do que a gente fazia. E começava a justificar essas coisas. Aí perde Kardec e desencarna. Como que isso iria continuar? Então, Leon Denis foi aquele espírito que pegava os conceitos de Kardec, por isso consolidador, porque uma coisa é você falar, nossa, por exemplo, a reencarnação, o espiritismo acredita em reencarnação. Está lá o conceito, pergunta, resposta dos espíritos, não, os espíritos reencarnam, é assim que chega à perfeição. Mas Leon Denis pegou o conceito de Kardec, que Kardec codificou, que os espíritos falaram, e desenvolvia aquilo ali. Então, quando ele publica Depois da Morte, é um estudo sobre os conceitos básicos que estão lá no Livro dos Espíritos. Eu me lembro que uma vez, uma pessoa da família,
totalmente materialista, assim, não acreditava em Deus, né? E estava numa época de sofrimento, com uma doença e tal, e tipo, começou a ficar mais sensibilizado. E também começamos a conviver, e eu espírita já era espírita, tinha uns 28, 29, e aquele negócio de perguntas, e a pessoa muito lógica, apesar de não ser religiosa. Então, às vezes ele me perguntava algumas coisas, ou a esposa dele, que era católica, mas ela perguntava até assim, numa de querer entender, porque ela não entendia algumas coisas, que ela, por exemplo, o marido dela era separado, e ela vivia com essa pessoa. Aí o que acontece? A igreja, naquela época dela, não deixava ela comungar mais. Ela era uma trabalhadora da igreja e não podia mais comungar, não podia mais trabalhar. E ela perguntava por quê. Mas na religião de vocês tem isso? Olha só. Vai despertando, porque, pô, peraí, por que que não pode isso aqui? O que está errado? Né? E vai começando a elaborar. Então ele pescava aquelas coisas, escutava, e foi fazendo alguns questionamentos. Fez uns questionamentos. Aí eu fiz uma consulta com o plano espiritual lá no Leon Denis. O doutor Elma mandou assim, ó, dá para ele o depois da morte. Exatamente por quê? O depois da morte pegava os conceitos do Livro dos Espíritos e em vários itens ele desenvolvia aquilo ali logicamente. Por isso que é o consolidador. Porque não é o que a gente fala aqui, a gente não fala nos estudos. Não é só você entender a mensagem, tá legal. Mas o que precisa, antes de botar em prática, você, depois que entendeu aquela mensagem, você relacionar isso com o teu dia a dia, você fala assim, aonde que eu aplico? Onde que eu aplico isso? Senão você fica um teórico que não vai adiantar para nada. Que não é isso que vai botar a gente no caminho certo. Então, não é, a teoria é o ponto inicial para que você pratique aquilo ali, desde que você entenda, aprenda, interiorize e vá na tentativa. Porque o mais difícil é você fazer aquilo. Eu sempre quando falo isso, eu lembro de Xará, Paulo, né? Quando ele fala, por que eu faço tudo que eu não quero e o que eu quero eu não faço? É um questionamento do espírito, que ele estava falando assim, pô, eu sei a lei. Paulo foi um doutor da lei antes de se converter ao cristianismo, então ele sabia a lei. Aí o cara chega e fala assim, pô, eu sinto vontade de fazer uma coisa que eu sei que é errado, e aí? Esse era o questionamento dele. Então, é aquela diferença entre o que eu sei e o que eu já consigo botar em prática. E Leon Denis fez isso. Então, depois da morte, era essa visão voltada no Livro dos Espíritos. Por exemplo, o invisível, no invisível, ele tratava do problema mediúnico. Então, desenvolveu várias coisas que estavam lá no Livro dos Médiuns. E várias obras, e Leon Denis, assim, era um trabalhador, ele era, assim, da classe operária mesmo, mas era muito inteligente. Ele não tinha, tipo, ali que você vê, é o espírito. Aí ele não tinha formação acadêmica. Ele não era uma pessoa que frequentou universidades. Mas o espírito tinha uma capacidade, porque ele foi um autodidata. Pelas dificuldades, ele estudava, tanto que eu falei no início, né? Ele ficou com problema na vista porque ele estudava muito. E se você vê as obras dele, assim, ele também é chamado, além do continuador do Espiritismo, do poeta. Porque os textos dele, você vê, ele fala coisas assim, profundas em termos de conceito, às vezes até de coisas técnicas, mas a maneira dele falar sai leve, solto, você sente a fluidez do texto de Leon Denis. Então, era alguém que desenvolveu isso, e tinha uma oratória, além de escrever, era um divulgador, palestrante.
E era um bom debatedor também. Então era muito disso, de chegar lá, os caras, mas e ele bancava o conceito, por quê? Por causa do conhecimento. Então, essa é a característica, o consolidador, por quê? Porque ele segurou a onda depois que Kardec desencarnou. Independente, que às vezes quando eu falo assim, não, ele seria o substituto de Kardec, se Kardec fala assim, vê só o aspecto, não, ele estava ali no banco de reserva e não jogou. Não, ele entrou depois. Ele não jogou aquela primeira partida, mas da continuidade, ele segurou. Porque se não tivesse ninguém, o que ia acontecer? Se não tivesse firmeza disso. Vamos olhar o que aconteceu com o cristianismo. Na época que Roma entrou, falou assim, não, tem muita gente aí ciscando com isso, vamos pegar o pessoal do cristianismo, enganar eles que nós estamos assumindo, mas misturou lá com as seitas materialistas, com tudo aquilo, maquiou, então misturou aquele negócio todo e foi devagarzinho deturpando. Por isso que a gente afirma, quem tem compromisso hoje com a doutrina espírita, com divulgação doutrinária, mediunidade também, mas aí cada um dentro da sua área, com certeza nós temos compromisso. Quem trabalha com divulgação doutrinária, com certeza está tendo oportunidade de desenrolar as cabeças que ajudou a enrolar. Que a lei é essa. A gente tem que reharmonizar as coisas que a gente desarmonizou. Então, todos nós temos, vamos dizer assim, um débito com isso. Por isso que a gente tem que, quando olhar para trás, nós estamos olhando o que nós fizemos e nós estamos tendo a oportunidade de consertar. Por isso que, às vezes, brincando, pessoal, não é o Newton aqui não, assim, tem alguns lugares que as pessoas, eu vou falar porque pode pensar que é por causa do Newton, que o pessoal chega, assim, orador também faz isso. Já teve uma vez que apresentou um cartão, foi lá no Leon Denis participar de uma reunião de estudo com o plano espiritual, na saída ele deu um cartãozinho, eu olhei o cartãozinho assim, orador espírita, eu falei, meu Deus do céu. Aí nós brincamos até altivo também, queremos cartãozinho. E se puder fazer com efeito físico dele brilhar ali, até melhor. Porque olha a cabeça da pessoa. Se apresentar como orador espírita, como se isso fosse um status. E não é status, é tarefa, é responsabilidade. Então, como a pessoa fala, eu sou presidente do centro tal. Bem feito, ninguém mandou, sou orador. Tenho menos débito que tu. Porque realmente é isso, quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. Maior responsabilidade, a questão também, olhar para o débito lá atrás. A maioria das vezes é isso. E são espíritos que já têm, por exemplo, um altivo da vida. Aí vamos levar mais o patamar, um Chico Xavier, um Divaldo. São espíritos que têm ligação com a vida religiosa muito lá atrás, deram saltos grandiosos como espírito e têm a oportunidade de chegar, não, agora eu vou lá e posso bancar. Porque expiação é isso, é você fez uma lambança lá atrás, reconheceu o erro, tem que cumprir as etapas, reconhecer o erro, reconhecer que o culpado é você, porque não adianta falar, não, aquilo foi errado. Mas foi você que mandou fazer, eu fiz o que tu mandou. Quer dizer, eu reconheci que aquilo foi o erro, mas não estou reconhecendo que eu errei. Eu fiz errado, mas você que mandou fazer, eu me isento. Depois que assumir essa responsabilidade, falar, não, eu fiz, eu errei. Aí você vai se preparar. E quando você estiver preparado, você vai falar assim, pode mandar que agora eu vou me redimir. Você tem que completar esse ciclo. Por isso que expiação, a gente fala, é consciencial. Então, quando a pessoa está expiando, ele está devolvendo para a lei. Quando está em prova, ele está aprendendo. É porque a gente, por causa de prova de colégio, a gente confunde isso. Estou fazendo uma prova, como se eu fosse passar de ano. Não. A prova dentro da doutrina espírita é aprendizado. E o altivo que ensinou isso assim para a gente.
Sempre que tiver aprendizado é prova. Se você já aprendeu e está devolvendo para a lei, está reharmonizando alguma coisa, é expiação. Por isso, e tu vê, o conceito está certo dentro da doutrina espírita, porque fala assim, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Exatamente. Só que a gente, porque expiação no Evangelho, ele tem dois sentidos. Você vai expiar suas faltas, você vai sofrer, você vai pagar. Quando você fala expiar no sentido de expurgar, que é botar para fora, tirar, por exemplo, um desequilíbrio. Quando eu expurgo, ele sai do meu corpo espiritual, das camadas perispirituais, e estoura no corpo. Então aí, a doença fica no corpo. O corpo é como o mata-borrão da alma. Um exemplo que todo mundo, com maioria, conhece. História de Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, em outras encarnações, ele teve muitas encarnações como guerreiro, já foi alarico e outros guerreiros nas vidas dele. E depois ele se recuperou, teve várias encarnações de aprendizado, e como Jesus Gonçalves, ele já estava pronto, disse, olha, manda que agora eu posso pagar. E a lei faculta isso. A lei não cobra antes a ninguém andar num fardo mais pesado que pode carregar. Então é esse tipo de coisa que Leon Denis bota a cara para pensar. Ele desenvolve essas coisas pela lógica, com poesia, num texto fluido. Então quando Jesus Gonçalves vem nessa encarnação, ele vem com hanseníase, lepra. Mas ele, um cara já, os erros dele não estão aqui nessa encarnação de Jesus Gonçalves. Aqui, se você não entendesse de reencarnação, você fala, caramba, ah lá, por que Deus faz isso? Aí eu costumo falar, vaso ruim não quebra, aquele fulano é ruim pra caramba, porque ela está inteirão, está com saúde de vaca premiada. Pô, o cara ali que é bonzinho, olha como é que ele está. Mas não, o problema dele foi aqui, ó. Ele agora, o que está acontecendo? Todos os desequilíbrios do corpo espiritual dele, que veio nas camadas perispirituais, chega no corpo espiritual para expurgar no corpo físico. O pessoal relata que quando ele desencarna, o corpo dele estava num estado horrível, mas ele sai do corpo com um corpo espiritual brilhante, quer dizer, livre de todos os desequilíbrios que ele tinha. As marcas perispirituais ficaram todas no corpo. E ele saiu altamente luminoso. Então, expurgou aquilo ali. Então, isso é uma expiação. Nesse conceito, o espírito está ali. Então, todos nós, nessas condições, a gente pode estar expiando ou pode estar em prova. Não tem como a gente saber, a não ser que alguém informe, alguém do plano espiritual informe. A gente está falando de histórias que a gente sabe começo, meio e fim. Mas Leon Denis segurou isso com as obras. Ele tem, e lá na nossa editora do CELD, o Altivo tinha um negócio assim muito firme. Por que ele montou uma editora? Porque o interesse dele era publicar as obras, principalmente de Leon Denis, que algumas não eram conhecidas ainda no Brasil, porque o pessoal publica assim, a editora que não é espírita, ela publica o que dá lucro. Se o editor é espírita, ele publica o que é útil. Não é porque vai dar lucro. Então o Altivo tinha um negócio que ele falava assim para os caras, nego vai no centro da cidade, na hora do almoço, agora não, né, porque está tudo desabitado, mas antigamente o centro da cidade era movimentado, então na hora do almoço o pessoal ia lá e falava, passa no sebo, vê se encontra alguma obra original lá em francês. O nego viajava para a França, então já ia com uma lista. Vai em tal lugar, vê se acha. E muitas publicações de Leon Denis, da editora Leon Denis CELD, foi feita com isso. Porque tinha alguns livros que ninguém publicava. Quer dizer, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, e alguns opúsculos, o Progresso, o Porquê da Vida, algumas coisinhas que foram pegas, eram artigos, eram coisas assim, ou livros. Não vou entrar muito em detalhe nisso, porque eu não sei certo qual, quem foi de quê. Mas assim, e outras coisas, obras, assim, que ninguém conhecia aqui, ele pegava o original em francês para publicar, que não nem precisavam ser obras de Leon Denis. Então o interesse era pegar essas obras que não eram
que comercialmente não seriam viáveis, mas que seria útil para a doutrina espírita. E Leon Denis, ele tinha uma visão assim interessante. Ele era um operário, então ele viveu aquela classe operariada ali, aquela classe operária, mas não era igual um sindicalista do jeito que a gente conhece. Porque o sindicalista do jeito que a gente conhece aqui, ele não tem uma visão completa, ele vê o patrão como alguém antagônico a ele. Quando na realidade o patrão, o cara que tem a empresa industrial, é ele que dá o emprego para a gente, que se ele não fizer isso, a gente não tem emprego. Então ele participava e ele lidava com os dois, ele vivia os dois ambientes. Então ele tinha uma visão muito clara disso. E ele tem uma publicação, Socialismo e Espiritismo, que, apesar de algumas cabeças aí quererem deturpar a palavra Leon Denis, mas ele deixa claro lá, ó, que o pessoal quer comparar e botar Leon Denis como se ele fosse um socialista de hoje. Não é. Só no próprio livro dele ele já deixa claro lá que naquela época ainda não tinha Karl Marx, aquelas coisas, ainda não tinha dado uma contaminada nisso, mas o que ele bota lá o socialismo que ele pensava naquela época era o bem-estar do povo, o bem-estar social. E o que se foi visto nos chamados movimentos socialistas posterior a que ele escreveu isso, e alguns ele até cita ali, foi uma deturpação disso, que era socialismo para o povo, mas quem estava comandando, sempre quando estourou todos esses processos, o povo estava na miséria e quem estava comandando aquilo estava cheio de dinheiro. E ele conclui no livro lá o seguinte: o problema não é se é esse tipo de governo, aquele outro. Ele fala que a questão lá é moral, é honestidade. E realmente, é honestidade. Não interessa se o cara é de direita, ponta esquerda, centroavante, meia direita, meia esquerda. É honesto? Vai fazer boa coisa. Não é honesto? Não vai fazer. E é isso que a gente vê aí desde a época de Leon Denis. Então, é um livro também que, para se ler, tem que se ler isento, porque o fanático não adianta. Se o cara é fanático de direita ou fanático de esquerda, ele vai sempre querer puxar a brasa para a sardinha dele. Mas tem que ler isento. Por isso que a paixão, eu quando falo isso sempre lembro, é igual torcida de futebol. O torcedor fanático, ele não analisa nenhum jogo pela lógica, ele analisa com a paixão. E quando você tem paixão, o que acontece? Oblitera a inteligência e a análise vai ralo abaixo. Então, é uma pessoa assim, de muita vivência, porque uma coisa assim, como é que você entende muito de uma coisa? É você estar naquele ambiente, você vivenciar aquilo e ter a experiência. E ele convivia nessa classe operária por conta do trabalho que ele era um trabalhador, e depois convivia também com a parte intelectual por causa do trabalho dele dentro do espiritismo. Então a visão de Leon Denis é assim muito ampla. E uma outra coisa é que esses espíritos, quando vêm assim, tipo um Chico Xavier, que no cara primário, o estudo dele, o cara é primário. Aí tu pega o Kardec, é a exceção, porque Kardec era um professor. Mas o que ele fez também? Ó? Botou o nome de Allan Kardec, que foi uma mensagem que ele recebeu, de que ele foi um sacerdote druida, e Leon Denis também, no passado. Ele botou o nome que o Espírito falou que ele tinha nessa encarnação como druida. Então, era um espírito, Kardec, com uma formação. Leon Denis não, Chico Xavier não, nessa encarnação. Então, quando você fala assim, ó, cara, de onde vem isso? Chico Xavier, com 17, 18 anos, publica um livro, Parnaso do Além Túmulo, em que ele escreve poesias de mais ou menos 50 poetas
portugueses e brasileiros com manutenção de estilo. Na época, o pessoal teve que... Porque os literatos olhavam, pô, é o estilo do fulano. Então, alguns falavam até de onda, pô, se esse negócio é dele, tem que dar uma cadeira para ele na Academia Brasileira de Letras. Eu diria que tinha que dar duas, uma na Academia Brasileira e uma na Academia Portuguesa. Ou você admite que aquilo é mediunidade, ou admite que aquele cara que não tem nem completou o primário, é um gênio. Então, quando você tem um Leon Denis, quando você tem um Chico Xavier, que não tem o conhecimento não é dessa vida, você olha para trás, é o conhecimento do espírito. Kardec, até para deslocar o peso dele como educador, ele botou Kardec exatamente para desvincular de tudo que ele tinha feito como professor, como educador. Para não contaminar, para que o cara pudesse analisar sem saber que aquilo ali era do professor Hippolyte Delisle Rivail. Então são esses espíritos que são diferentes. O próprio altivo, eu já contei aqui nos estudos que a gente faz aí nos cursos, Inácio Bittencourt, que é o patrono lá do Medicina Espiritual, vira para a gente e fala assim, olha, quando não tiver essas reuniões, estiver muito distante, você tiver alguma dúvida, pergunta ao médium, o médium era altivo, ele falando, Inácio Bittencourt incorporado no altivo, falando para a gente, pergunta para ele não sabe que sabe, mas ele sabe, ele vai te responder. O que é ele não sabe que sabe? Porque não faz parte dele altivo, cérebro, físico, é a bagagem do espírito, que é o acúmulo de todas as experiências que ele teve nas vidas passadas. Então ele vai lá e busca, ele para, pensa, e vem aquele negócio que ele está buscando. Se ele está buscando do arquivo dele, é o chamado animismo. Ele, conhecimento dele. E se ele está buscando na intuição, inspirado por outro espírito, é mediunidade. Então, no caso, a gente sabe por quê? Porque Inácio Bittencourt falou, pode perguntar para ele que ele sabe. E realmente, às vezes que eu perguntei algumas coisas para ele, ele parava, falava assim, isso é assim, assim, assim. Mas ele não falava com as palavras técnicas. Por quê? Porque nessa vida, ele foi contador. Mas ele me explicava, um dos exemplos, eu estava fazendo, naquela época que a gente fez as camadas perispirituais, que a gente levantou tudo, era transparência. Aí falei para ele, eu queria fazer o desenho de desdobramento. Quando o cara dorme, afrouxa as energias. A gente entra em, stand-up, né? Stand-up não, stand-by, igual as máquinas, os computadores. Stand-by, energia que diminui, as forças orgânicas, o espírito sai com o seu corpo espiritual preso pelo cordão de prata. Eu queria desenhar isso na transparência, mas falei, mas não está ligado molécula a molécula, e não está ligado pelos centros de força, mais forte nos centros de força, como é que o cara vai se afastar? Como é que eu desenho isso? Aí ele parou, olhou assim e falou assim, imagina um chiclete, pega um chiclete, amassa assim, e bota na parede e puxa. A explicação que ele deu foi essa. E é isso. Por quê? Está aqui, tudo ligado. Igual hoje, quando tu pega aqui na informática, tu vai ver um monte de fio ligado aqui. Tu pega, faz um rabicho, amarra tudo, e ele fica um fio. O cordão de prata é isso. Quer dizer, ele explicou da maneira dele. Eu falei, realmente, mas ele sabia. Ele parou, pensou. Eu, na época, falei assim, cara, eu não sei se ele foi do espírito, aquele negócio, foi mediunidade ou foi dele mesmo. Mas aí eu estou falando porque Inácio falou, pergunta a ele, ele não sabe que sabe, mas sabe. Mesma coisa, a parte de... Ai, meu Deus do céu. Cromoterapia. A gente sabia que cromoterapia não é medicina espiritual. Mas eu falava para ele, cara, tem uma lógica. Eu me formei em química, trabalhava no laboratório. Eu falei, a gente faz análise colorimétrica
tem uma energia que completa a outra, e a gente analisa a concentração de substâncias assim, por esse tipo de análise. A gente sabe que não é, mas pô, como é que eu vou explicar que não é? Ele parou e falou assim, porque qual é a lógica disso? O cara olha aqui para o outro e fala assim, ele está com uma energia aqui, tipo azul. Ele sabe que o complementar é o verde, ele tem que doar uma energia verde para ele. Aí o cara vai com a lâmpada verde. Pô, a lógica seria essa, mas a gente sabe que não é. Mas por quê? Aí ele parava assim, a luz azul que eu vejo não é igual a essa. É diferente. Essa é a explicação que ele deu. Qual é a técnica disso? Porque a frequência vibratória é diferente. A luz que ele vê, só o médium vê. Se só ele vê mediunizado, é porque não faz parte do visível. Então a frequência dessa lâmpada azul que eu vejo é diferente da frequência da que só ele vê na hora do passe. Então a gente deduz que quando o cara pega a lâmpada, aquilo é para induzir ele a emitir a frequência do azul que o outro precisa. Ou seja, é uma bengala. Uma bengala. E ele falava assim. Então esses espíritos, eles podem não ter aquela formação naquela vida, mas eles trazem uma bagagem espiritual. Então eles não vêm por acaso, eles têm já uma programa, como todo mundo tem, no nosso nível já todos têm, planejamento reencarnatório, objetivos a serem atingidos, tarefas, nesse caso são missionários. Esses espíritos com tarefas mais amplas são missionários e estão preparados para aquilo ali. Exatamente pela lógica. A ninguém é dado um fardo mais pesado que pode carregar. Então isso é bom também, para a gente fechar, que já está na hora, que isso é algo que a gente leva para o nosso dia a dia pelo seguinte, a gente costuma reclamar dos problemas que a gente tem. Mas isso é um estímulo. Ou Jesus estava mentindo, e Jesus não mente, ou isso tem uma lógica. Ó. A ninguém é dado um fardo mais pesado do que pode carregar. Então é sinal que se eu estou com aquele problema, eu posso suportar e passar por ele. Só que a gente acha que não, a solução, esse problema eu estou com ele aqui, que é uma solução. Mas qual solução que eu quero? A que eu acho que é plausível para mim, e não a que eu preciso, e não a que tem que ser. Mas quando ele fala que eu suporto, é porque eu vou passar por aquilo ali. E eu tenho ajuda. Então, ao invés de a gente ficar reclamando, a gente tem que se mexer, pedir ajuda aos amigos espirituais e falar assim, olha, se esse fardo eu posso carregar, eu não estou muita firmeza não, então me ajuda a carregar ele. Essa ajuda nunca vai ser negada, mas ninguém vai carregar o fardo por mim. Então a vida desses espíritos são exemplos para nós, e nós falamos deles como Leon Denis, que teve uma vida sofrida, mas que fez um trabalho assim amplo, tanto que a gente está falando hoje nele, mas nesse trabalho. São espíritos que reencarnam e deixam um lastro de exemplos para nós, exemplos para ser seguidos, porque são exemplos que deram certo, espíritos que trabalharam com honra, que trabalharam em benefício do próximo, que muitas vezes abdicaram da sua própria vida, de formação de família, de tudo, para quê? Para deixar um legado para a maior família que tem, que é para a família universal, olhando no sentido que todos somos filhos de Deus. Que Jesus nos abençoe e que abençoe também esses espíritos, que eles também precisam de ajuda, porque tu imagina, eles ficarem aturando a gente esse tempo todo, ficarem dando a mão para a gente, apoio, não deve ser fácil também não, né? Então eles também precisam de uma ajudinha, que Jesus nos abençoe e abençoe eles também. Obrigada, Paulo, pelo estudo que você trouxe para a nossa casa. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga que
que se faz presente na nossa casa. Pedir a Jesus, médico das almas, que nesse momento, Senhor, possamos receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Possamos receber os fluidos que, através desses médios, desses nossos irmãos que aqui estão, doando tudo o que é necessário para a nossa cura. E que nós possamos ser merecedores, Senhor, da cura que viemos buscar na Tua casa. Que seja em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, que possamos, Senhor, dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Essa passagem do batismo, comenta em Atos 19, Emmanuel vem nos esclarecer esse tema que parece um pouco polêmico, mas é um tema fácil de ser esclarecido e ser compreendido. Paulo, naquele tempo, pergunta: em que sois batizados? E eles responderam: no batismo de João. Certamente, responde Paulo, João batizou no batismo do arrependimento, dizendo ao povo que ele cresce após que ele havia de vir, isto é, em Jesus. Então, o que se acredita nesse simbolismo é que não é a quantidade da água, não é a imersão do corpo, não é a água na testa do recém-nascido, que o espírito está renovado, que o espírito está purificado. E simplesmente, sim, na crença em Deus, na crença em Jesus e seguindo os ensinamentos de Jesus, no qual ele nos deixou um grande legado. O verdadeiro batismo está na aplicação diária desses ensinamentos, está na nossa elevação moral. Nós que somos cristãos, e para entender exatamente esse batismo, é entender as máximas e as leis em que Jesus resume que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aplicando essa lei, que é a lei do amor, que é a lei da caridade, que é a lei da humildade. Isso é o suficiente no nosso dia a dia para que possamos nos elevar e sermos batizados. Ele fala: aí reside a sublime verdade, a bendita renovação da alma. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então, por isso, o título, os que ouvem foram exatamente os que foram batizados em Cristo. Então, meus irmãos, que sigamos nesse caminho, que sigamos nessas máximas, sempre com Jesus, nos seus ensinamentos, botando em prática no dia a dia, ao acordar, ao nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso lar, com a nossa família, com os nossos amigos e com os nossos afazeres. E só assim nós alcançaremos o nosso objetivo, a nossa elevação moral, que aqui nesse mundo é um mundo de sofrimento, é um mundo de provas e expiações. E para nós chegarmos a nos elevarmos e nós purificarmos, exatamente aplicarmos as leis divinas. Que possamos aplicar o amor, aplicar a humildade, aplicar a caridade em nossos corações e nossos espíritos. Assim seja, graças a Deus.
Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos os irmãos. Caminhemos juntos na seara do Cristo, na certeza de que somos todos irmãos e unidos podemos fazer o melhor. Juntos não desistiremos. Não vamos esquecer que somos todos encarnados e desencarnados, filhos de Deus, Pai de amor e de misericórdia. Todos estão em crescimento moral e intelectual. Todos são capazes de progredir. Todos estão em um mesmo caminho rumo a Jesus, caminho este que os levará até o Pai de puro amor. Lembrando que todos são passageiros no mundo dos encarnados, onde passarão um bom tempo para se quitarem com a lei divina. Um dia retornarão à pátria celestial. Façam por onde para serem abraçados ao se verem livres do peso do corpo carnal. Sabemos que são colocados nessa matéria pesada não para estacionarem, mas para crescerem como almas, como homens cristãos, que às vezes, sem prestar atenção, nos chamamos divinos. Caem lamentavelmente desacreditados do Pai e até do meigo nazareno, amaldiçoados pelos seus atos, por usarem erradamente o seu livre-arbítrio, sendo arrastados para a lama com sua própria consciência. Consciência esta que lhes dará anos de dores e angústias. Sejam vigilantes em preces, para que não venham a passar por tais arrastamentos de consciência. Vivam no mundo e não sejam do mundo, já que são irmãos e filhos do Pai de amor. Tenham na consciência a certeza de que há alguém designado a cuidar de vocês, e esse foi orientado e não os abandonará. Cristo, sem pecados, foi arrastado e crucificado, quiçá por algum de nós, por trazer ensinamentos do Pai, por combater o mal que já existia entre os homens. E ele, mesmo assim, seguiu livre com sua consciência e hoje é o responsável por todos nós, e em seus ensinamentos propaga que somos todos irmãos. Vide o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, pois somente Deus no céu é o seu Pai. Palavras do Mestre Jesus. Paz a todos vocês, um guia trabalhador da nossa casa. Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre e irmão querido, obrigado, Senhor, por termos chegado à tua casa e termos escutado, Senhor, os ensinamentos do teu Evangelho. Esses ensinamentos que foram trazidos, Senhor, durante a tua passagem na nossa terra e codificado pelo nosso irmão Kardec. Agradecemos assim, Senhor, a espiritualidade amiga que sustenta a nossa casa, a direção espiritual do nosso SEAP, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, e todos esses amigos espirituais
que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa de amor. Que seja em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, que te pedimos, Senhor, leva-nos aos nossos lares em paz. Te pedimos mais uma vez, Senhor, a permissão para darmos por encerrado os estudos e os trabalhos na nossa casa na noite de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.